É o seguinte, tu sabia que nós, investidores comuns, nós podemos ter oportunidades tão boas quanto os grandes investidores, quanto os grandes gestores do mercado financeiro? Pois não é, macho. Então, tanto é que Peter Lynch fala nesse livro aqui, né, no qual ele se transformou uma grande referência no mercado, fazendo o fundo Magellan crescer e ter um grande sucesso financeiro, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, eu basicamente vou te falar um resumo sobre esse livro, O Jeito Peter Lynch de Investir, no qual ele fala muitas dicas para nós investidores comuns, né, para nós termos um grande sucesso no mercado financeiro, assim como ele teve, beleza? Então, acompanha aqui para você não perder nada. E é o seguinte, ó. Caso você não me conheça, meu nome é Pedro Cavalacci, eu sou o criador aqui do canal Bora Ficar Rico, tá bom? E nesse vídeo aqui eu só quero saber, antes de começar de fato, eu quero saber se você já leu esse livro aqui, ou então se você já viu em algum lugar. Se você não viu, beleza? Eu quero saber tua opinião, me fala aqui nos comentários antes da gente começar, beleza? Então eu vou tomar um gole de café enquanto você comenta, show? E é o seguinte, ó. Um pouco sobre quem diabo é Peter Lynch, né? Peter Lynch, ele foi um grande gestor, é um grande gestor, que ele não morreu, né? Até então eu pensei que ele estava morto, mas na verdade ele está vivo. Então Peter Lynch, não, podemos dizer que foi, até porque o tempo em que ele foi gestor, né, já passou. Enfim, Peter Lynch, ele foi gestor de um fundo de investimentos, basicamente um fundo de ações, que ele teve no poder aí, né, entre 1977 a 1990. Então foi em torno de 13 anos que ele estava na frente do fundo Magellan. Só que nesse caminho, né, nesses 13 anos, acontece que o sucesso financeiro dele foi tão grande a ponto de ele ter uma rentabilidade média de 29,2% ao longo desses 13 anos, tá? Então, por ano teria essa rentabilidade. Claro, não foi uma rentabilidade sempre crescente, foi uma rentabilidade variável, mas aquela coisa, cresceu caindo, né? Então, ó, crescia e caía, né? Acontece que muitas pessoas não tiveram, digamos, o estômago para ver isso, porque, como eu falei, era um fundo que caía e subia ao mesmo tempo, mas quem confiou no fundo Magellan, quem confiou em Peter Lynch lá em 1977, se tivesse colocado ali em torno de 100 mil dólares, no final do tempo, né, no final de 1990, teria um patrimônio aí de 2,7 milhões de dólares. E uma coisa interessante que me pega, assim, que me deixa impressionado, é que esse fundo Magellan, que ele estava na frente dele, ele tinha em torno de 1.400 ações. Meu amigo, é coisa demais. Eu tenho 10 ações, eu acho que eu não tenho nem isso direito, e já fico doido, quem dirá 1.400 ações. Aí é loucura demais. Claro, né, não foi só ele na frente, acredito que tinha algumas outras pessoas ajudando ele, mas mesmo assim, macho, 1.400 ações, meu amigo, tu é doido, mano. Então, assim, nesse livro aqui, tá, ele basicamente vai dar umas instruções no qual pessoas comuns, eu, você, né, nós podemos ver oportunidades que muitos gestores, que muitas pessoas do mercado financeiro grande, como se dizer, não estão vendo, beleza? Então ele basicamente cita algumas lições nos quais eu vou apresentar agora. E a primeira delas é a seguinte: olhe à sua volta. E aqui basicamente ele dizia que nós podemos enxergar algumas oportunidades porque nós vivemos no mundo real, né? No mundo real, como ele fala assim, porque eu, você, né, nós pessoas comuns, nós estamos ali no dia a dia, nós estamos no comércio, nós vamos no supermercado, nós vamos em shopping. Então, quando a gente vê que alguma coisa está crescendo, né, tá se popularizando entre as pessoas, a gente é a primeira a perceber, porque a gente vê as pessoas que a gente anda, né, podem estar falando de alguma coisa, a gente, porra, interessante, a gente vai no mercado, tá lá, vai no shopping, tá lá também. Então meio que a gente fica vendo essas referências ao longo do nosso dia e a gente pode até pesquisar, pô, isso aqui é interessante, será que tem ações? Será que é uma empresa aberta no capital da bolsa, né? Então a gente vai pesquisar, então a gente está em contato direto com esses produtos, com essas empresas. E quando eu li essa parte do livro foi até interessante porque aconteceu comigo. Eu me lembro que foi até no começo do Banco Inter, né? O Banco Inter fez o IPO dele em torno de as ações, né? Em torno de 10 a 13 reais, mas ao mesmo tempo eu vi que o Banco Inter ele estava sendo bem debatido no mercado. Eu tinha conta no Banco Inter, algumas pessoas com quais eu convivia também tinham conta.
vi que tinha vários vídeos no YouTube falando sobre o Banco Inter, então eu pensei, pô, isso aqui pode ser interessante. Claro, eu não entrei no IPO porque eu não gosto de entrar em IPO, tá? Mas tempos depois eu comprei a ação ali, talvez por R$13, não me lembro, mas sei que ao longo do tempo ela foi se valorizando, então eu tive um baita crescimento, né? Então eu olhei à minha volta o que estava acontecendo e acabei que eu fui investir no Banco Inter, tá? A segunda lição seria que faça a lição de casa. Porque é o seguinte, não é porque você gosta daquela empresa, que ela tem um nome bonito, que ela vende muito no mercado, não é por causa disso que você vai estar investindo naquela empresa, né? Então você tem que fazer a sua lição de casa, você tem que estudar aquela empresa, você tem que ver a margem de lucro, a margem que ela tem no mercado, o crescimento dela nos últimos anos, a gente vê os indicadores da empresa, tá? E até ele lista alguns pontos que no caso eu até separei, ó. Como a empresa ganha dinheiro, ou seja, qual o negócio dela. Pô, se for um banco, empresta dinheiro. Se for uma elétrica, transmissão, geração ou distribuição. Enfim, você tem que conhecer o negócio daquela empresa, onde ela atua, beleza? O segundo ponto é quais são os seus diferenciais, porque pode oferecer um serviço mais barato em relação às concorrentes, a entrega do serviço pode ser melhor do que as outras, então qual o diferencial dela? Outro ponto seria qual a sua potência de crescimento, qual o seu potencial de crescimento. No caso, pô, ela está começando agora no mercado, mas a concorrente dela atua em um grande mercado. O mercado que ela atua é muito grande, então essa que começou agora pode pegar uma fatia desse mercado, então pode ter esse potencial de crescimento. E aí, né, quando você estudar, você vai ver se a ação tá cara ou tá barata. Isso em relação aos indicadores, né? E aí você pode utilizar ali o PL, pode utilizar o indicador que mostra os lucros da empresa ao longo do ano. Você pode também usar o P sobre VP, enfim, vários indicadores que você vai estar analisando para você decidir se aquilo está caro ou está barato, entendeu? Então lembre-se o seguinte, não é porque você gosta, não é porque você se apaixonou naquela empresa que você não tem que fazer uma análise, que você não tem que estudar, tá bom? Então faça a lição de casa. E a terceira lição seria o seguinte, classifique as ações em 6 categorias. E para mim, até então, quando eu não sabia disso, para mim não fazia sentido, né? Mas quando eu realmente li isso no livro, eu vi que, pô, isso aqui faz sentido, né? Até porque categoria que eu falo não é você dividir empresa de banco, empresa elétrica, empresa de saneamento, não, é outra diversificação, é outra categoria, tá? E aí ele fala sobre 6 delas, que no caso a primeira delas seria ações de crescimento lento. Ou seja, são empresas que já estão bem estáveis no mercado, já tem uma boa fatia do mercado e que ela não tem muito espaço de crescimento. Então seria um crescimento lento, entre aspas, no qual uma boa parte do lucro que ela vai receber, ela vai distribuir por meio dos dividendos, tá? Porque não tem como ela expandir muito, então ela distribui boa parte em forma de dividendos. Show? A segunda divisão seria empresas confiáveis, ou seja, as empresas que vêm crescendo no mercado, que vêm se destacando cada vez mais. Tá? O terceiro ponto seria ações cíclicas, ou seja, que as ações sobe e desce de preço, sobe e desce o lucro em relação às movimentações do mercado, né? Tem algumas cíclicas aí, né? Minério de ferro, entre outras, beleza? A quarta divisão seria recuperação judicial. Recuperação judicial nada mais é do que aquela empresa que vem sofrendo no mercado, talvez porque tenha muitas dívidas e tudo mais, tá? E aqui ele fala o seguinte, que as empresas com recuperação judicial, elas estão passando um problema? Sim, então elas são mais arriscadas do que as outras, né? Mas esse mais arriscado, entre um ponto, é que ações, investimentos mais arriscados têm um grande potencial de valorização, né? Então, digamos, uma empresa que vem sofrendo na cabeça e aí ela tem um lucro, e aí ela começa a ter resultados positivos. Então, a recuperação dela vai ser em forma crescente, entendeu? Então, isso vai ser uma alta rentabilidade, talvez uma alta valorização no preço das suas ações. Então, por isso que tem um risco maior, mas pode dar ganhos maiores, beleza? O outro ponto de divisão seria ativos ocultos. Ou seja, a empresa, né, ela tem a sua dinâmica ali, os seus serviços, né, os serviços que ela presta e tudo mais. Além disso, a empresa ela pode ter, digamos, terrenos, pode ter outras empresas na quais ela investe, tá? Então, ativos ocultos nada mais é do que isso. E aí, digamos, uma empresa que tem um terreno oculto ali,
Oculto que eu digo é que ela não diz que tem, apenas no relatório. Então, quem lê o relatório sabe que a empresa tem alguns ativos ocultos, tá? Então, quando a empresa tem um ativo oculto desse, digamos um terreno, e se ela vender esse terreno com lucro, esse lucro vai entrar lá no lucro final da empresa. Então, aqui ela vai distribuir uma boa parte em forma de proventos. Ou pode distribuir, mas também pode até mesmo reinvestir nela mesma. E aí, quando ela reinveste nela, ela acaba crescendo no mercado e se valorizando ao longo do tempo. Então, das duas formas são muito boas para nós, né? Ou dividendos ou valorização da empresa. E agora o último ponto, que seria a sexta divisão, é que seria empresas de crescimento rápido, que são as nossas famosas small caps, né? São empresas pequenas que estão começando ali agora as suas negociações e elas podem ter um crescimento muito rápido. Então, essas 6 classificações de ações, cada uma delas vai exigir um estudo diferente, entendeu? Então, no livro, né, aqui ele fala, ó, empresa de crescimento lento, você estuda isso, isso e isso. Em recuperação judicial, isso, entendeu? Então ele deixa tudo bem minucioso ali para a gente estar analisando cada uma dessas categorias de ações. E o quarto ponto aqui seria: procure as team baggers. E team baggers nada mais são do que ações que têm um potencial de crescimento de 10 vezes, né? Ou então que já se valorizou cerca de 10 vezes, porque team baggers, team é 10 em inglês, tá? E aí ele fala team baggers, 20 baggers, 50 baggers, entendeu? Então tem toda essa nomenclatura que eles utilizam, claro, não é obrigado você saber disso, mas apenas uma classificação que ele coloca ali, tá bom? Então ele diz que é para você procurar essas empresas de um grande crescimento, porque veja, se você pega uma ação, você pega uma empresa que tem um potencial de crescimento que multiplica o seu dinheiro investido por 10 vezes, porra, qual a valorização dessa empresa? Claro, foi 10 vezes, né? Então isso é muito bom para nós, porque o seu dinheiro ele vai se multiplicar, entendeu? Por um número muito maior. E aí a gente sabe que todo investimento que a gente faz não é um investimento certo, não é certeiro. Então por isso que a gente faz a famosa diversificação, porque assim a gente, né, tem uma chance maior de pegar essas empresas que podem se valorizar e muito ao longo do tempo. Então, digamos, você tem 10 ações no seu portfólio. Acontece que 6 delas, no caso, podem andar de lado ou até mesmo ser negativo. Mas as outras 4, elas podem ser algumas team baggers ou então 50 baggers, né? Que aí vai multiplicar o seu capital muitas vezes. E essa multiplicação, ela pode ser tão boa de um jeito que ela pode compensar as perdas que você teve nas outras, entendeu? Então por isso que é interessante você ter um patrimônio diversificado em ações, porque algumas delas você não sabe qual, mas algumas delas pode ser uma team baggers ou 20 baggers, né, que é 20, 50 vezes, enfim. Então por isso que ele fala, a diversificação é importante. E talvez isso até tenha pegado um pouco, que ele levou ao pé da letra, pô, porque ele tinha 1.400 ações no fundo, que ele, eu acho que ele diversificou demais. E o quinto ponto seria: evite os erros mais comuns. E aqui ele basicamente fala de ideias erradas, de ideias burras que as pessoas têm ao investir, né? Por exemplo, alguma delas pode dizer: não, já caiu muito, agora vai subir. Não, quem disse que ela vai subir? Ela caiu muito, ela pode continuar caindo, ela pode nunca mais voltar ao preço que era antes, beleza? Outro ponto seria o seguinte: quando voltar ao preço que eu paguei, eu vou vender minhas ações. Pô, então se tu acha que o preço da ação vai voltar ao que era antes, tu devia investir, tu devia comprar mais, porque assim quando subir, tu ter essa venda, né, e ter esse lucro. Entendeu? E uma delas, que é a mais famosa, é porque algumas pessoas vão comprar certa ação, vão comprar certo ativo, só porque fulano falou no YouTube, só porque viu uma postagem no Instagram, porque vê todo mundo falando. Então essa é a dica quente e aquela pessoa acaba investindo, tá? Então basicamente nesse ponto aqui eu não vou me estender muito, até porque eu já fiz um vídeo bem completo falando várias ideias erradas que as pessoas têm sobre isso, tá bom? O link do vídeo tá aqui na descrição, tá? Mas peraí. Quando acabar esse vídeo, você vai lá conferir, beleza? Porque eu tenho certeza que se você tiver alguma ideia errada dessa, você vai perder dinheiro, tá bom? Então é interessante que você assista para, se você tiver essa ideia errada, você mudar, beleza? E o sexto ponto seria: invista no longo prazo. E quem acompanha aqui o canal, quem acompanha os vídeos, sabe que eu já falei muito disso aqui no canal, nos vídeos,
que investir é no longo prazo. Esse negócio de comprar e vender no curto prazo, pode ser que dê certo, pode, mas também pode ser que dê muito errado, entendeu? Então, por isso que, por exemplo, fazer day trade talvez não seja tão interessante. Swing trade até que vai, né? Mas agora você querer comprar, vender ali só porque se baseando em notícias do mercado não seria tão interessante, né? Até porque, pô, Peter Lynch não fazia day trade e ele teve uma rentabilidade aí de mais de 29% ao ano, né? Então veja o seguinte, investir é no longo prazo. Por isso que você tem que fazer sua lição de casa. Por isso que você tem que estudar a empresa. Porque se for uma boa empresa, né, se ela se mantiver boa ao longo do tempo, você vai ter um baita crescimento, vai ter uma baita valorização. E com isso você pode continuar com aquela ação, né, sendo sócio dela por vários anos, né? Então pense no longo prazo, um negócio de 5, 10 anos, né? Peter Lynch mesmo, ele já teve posições que ele ficou mais de 10 anos com ela na carteira, né? Acredito também que você deve conhecer Warren Buffett. Warren Buffett também compartilha do mesmo ponto, investir no longo prazo, beleza? Então lembre-se disso. E o sexto ponto, mas não menos importante, seria: tenha um método simples. Isso porque Peter Lynch, ele nunca foi fã das fórmulas mágicas. Ele não era aquela pessoa que olhava gráficos, não sei o que, blá blá blá. Não, investimento simples. Aquela empresa, ela tem que ser o negócio que ela atua tem que ser algo tediante, né? Pô, a empresa faz isso, isso e isso. Pronto, uma empresa que tem um método simples, uma empresa que tem bons números. Isso porque qualquer idiota pode tocar aquele negócio. Então, se qualquer idiota pode tocar, pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Temos que lembrar também da lei de Murphy, que diz o seguinte: se algo pode acontecer, algo vai acontecer, tá? Claro, não estou falando isso aqui como regra nem nada. Mas é basicamente isso. O processo daquela empresa tem que ser algo simples, entendeu? E tem até uma frase que ele diz o seguinte: se você não consegue explicar por que comprou aquela ação em menos de 2 minutos, talvez você tenha feito uma compra errada. Pois é, porque o investimento tem que ser uma coisa simples. Não é você analisar gráfico, não, candle, vela, caiu, não sei o que. Não, é algo simples, cara, né? A Warren Buffett também já... uma moto. A Warren Buffett mesmo já explicou: investir é algo simples, é como você se sentar e ver a grama crescer, entendeu? É algo demorado, né? Algo bem simples. E assim, não tem como eu resumir todo esse baita livro aqui, mais de 200 páginas, em um simples vídeo, entendeu? Então, caso você tenha interesse em estar lendo ele, histórias, vários tipos de análise, como eu falei, né? Ele explica o que você deve analisar em cada empresa. Se você quiser se aprofundar, o link do livro lá na Amazon tá aqui na descrição, beleza? Lembrando que você comprando pelo link, o preço é o mesmo, só que vai ajudar aqui o canal, show? Então é o seguinte, para concluir esse vídeo, a gente acabou de ver, eu acabei de falar aqui, né, que Peter Lynch, ele fala no livro que para você ser um bom investidor, você não precisa ter, né, aquelas análises, não, algo simples. Olhe à sua volta, faça a sua lição de casa, faça bons estudos, analise os indicadores, porque assim você consegue ser um investidor de longo prazo, né? Também você tem que ter muita paciência. Então você não precisa ser um gênio, beleza? E só o seguinte, lembrando que o vídeo lá falando aqueles erros das pessoas que tem nos investimentos, o link do vídeo tá aqui na descrição. Vai lá e confere que eu tenho certeza que você vai gostar. Se tu não gostar, macho, tu diz lá: ei Pedro, gostei não, o vídeo é muito ruim, bicho. E aí a gente conversa por lá, beleza? Então é basicamente isso. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Então é isso. Obrigado e até o próximo.